Atos capítulo 13, a palavra de Deus diz assim: então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim. Agora ficou alto e está dando microfonia. Está alto não aqui, aumentou aí o salão e o meu retorno continua baixo. É melhor a gente tentar ajustar do que eu começar e a gente ter que interromper a palavra. Vamos lá. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho disse, lê comigo esse trecho: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Bom, irmãos, nós estamos aqui vendo uma grande exposição do capítulo 13 de Atos a respeito da história da salvação. E no meio dessa exposição, nós vamos encontrar de forma surpreendente um testemunho de Deus acerca de Davi. E aqui de cara nós ficamos perplexos, porque o verso 22 diz: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também dando testemunho. Veja, quem é que está dando testemunho? É Deus que está dando testemunho a respeito de Davi. Olha, irmãos, que coisa maravilhosa é quando a gente chega a um ponto da nossa experiência com Deus, e poucas vezes nós vamos encontrar coisas desse tipo na Bíblia, maravilhosas, quando Deus se refere a alguém, como fez com Jó, quando ele testemunha diante de todas as hostes celestes. Ele diz: olha Jó, meu servo bom e fiel. Quando ele declara sobre Cristo no Rio Jordão: este é meu filho amado, em quem me comprazo. São poucas as ocasiões onde o próprio Deus se manifesta dando testemunho de alguém. E aqui o texto diz que Deus dá testemunho dele, levantando Davi como rei, dando testemunho, disse: achei Davi, veja, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. É tão bom quando a gente pode ser achado por Deus. E nós sempre somos, porque é sempre Ele que nos acha. Mas nesta caminhada, quantas vezes você ouviu e foi estimulado a buscar ao Senhor? A Bíblia muitas vezes nos estimula, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Faz parte da demanda da nossa espiritualidade que a gente busque ao Senhor. Você está buscando a Deus? Você está buscando a presença de Deus? Mas é tão mais maravilhoso quando a gente pode estar num lugar do relacionamento com Deus, onde Deus de forma preferencial nos encontra. Jesus, ao falar com a samaritana, ele diz assim: os verdadeiros adoradores do Pai adoram o Pai em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Irmãos, vamos folhear a Bíblia em casa de vez em quando, faz bem para a alma, tá bom? São estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus busca corações que sejam adoradores. Deus achou Davi, e olha o que o texto diz: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. E quando Deus deseja contar conosco para algo, irmãos, que privilégio é esse? É preciso que a gente tenha clareza que Deus não precisa de nós, que Deus não depende de nós,
mas que Ele, no seu modo de se revelar ao mundo, escolheu fazer a sua obra por intermédio de nós. Ele decidiu se limitar a nós. Ele decidiu ter-nos como co-criadores. Ele cria toda a natureza, todos os animais. E depois Ele chama o homem e diz: dê nome a eles. É como quem diz: você é responsável pela criação de agora em diante. O princípio ecológico está desde o Gênesis revelado. Dê nome. Deus nos chama para sermos, como diz o salmista, o próprio salmista: vós sois deuses. Veja que coisa maravilhosa. Que expressão é essa? É quando Deus decide fazer com que o poder e a autoridade dele passe por nós e pela nossa vida para abençoar pessoas. E ele diz: eu achei Davi um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, segundo o coração de Deus, é conforme o coração de Deus. É bom explicar isso, porque eu fui pastoreado muito tempo por uma pessoa muito simples. E ele, ao ler esse texto, ele ensinava que Davi era o segundo coração de Deus. O segundo aqui, naturalmente, não é um numeral ordinário, de primeiro, segundo, terceiro. É segundo de conforme. Davi é o homem que tem o coração conforme, segundo o coração de Deus. O coração dele está alinhado, afinado, sintonizado ao coração de Deus. O coração dele está sensível à vontade, ao agir e à palavra de Deus. Por isso que o Senhor diz: Ele fará toda a minha vontade. Eu vou abençoar o meu povo por intermédio de Davi, porque o coração dele é capaz de ter a sensibilidade de entender a minha vontade e deixar que ela flua por ele. Quando Deus diz que Davi fará toda a sua vontade, Ele não está dizendo que Davi será um homem perfeito. Ele não está dizendo que Davi será infalível. Não, Ele está dizendo que a vontade dele vai encontrar no coração de Davi um canal livre para que ela possa fluir e abençoar o povo sobre quem ele estava colocando Davi e ungindo Davi como rei. Rubem Alves, num dos livros que adoro dele, o Pai Nosso, ele diz: sempre pensamos que os bons desejos estavam conosco e o poder com Deus. E orávamos para convencê-lo a emprestar poder aos nossos bons desejos. Mas tenho que confessar que não posso amar um Deus assim. Prefiro um Deus mais fraco, um Deus crucificado, mas que ame com mais intensidade que eu mesmo. O poder sem amor não posso amar, mas o amor sem poder, a este eu poderei emprestar o pouco poder que tenho, meu próprio corpo, minha vida. É profunda esta palavra, porque ele está dizendo que muitas vezes nós estamos na expectativa de que os desejos bons sejam nossos e Deus, com seu poder, irá agir e mudar as circunstâncias. E quando na verdade a perspectiva que Deus deseja operar no mundo pode ser outra. O amor está nele e o agir muitas vezes requer a nossa cooperação. Mas para que a gente possa cooperar com Deus, nós precisamos ter o coração segundo o coração de Deus. Quem era Davi? Por que ele era o homem segundo o coração de Deus? 1 Samuel 16 tem uma descrição, né? É uma descrição que apresenta Davi. É quase como uma introdução à história de Davi. Poderia ser o texto gravado o epitáfio gravado na sua sepultura, na lápide da sua sepultura, porque ela resume de forma plena quem era Davi. E diz assim: disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem
que saiba tocar e trazei-mo. Então respondeu um dos servos de Saul, um daqueles moços que serviam ao rei. E ele diz assim: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Davi não era só um homem que foi encontrado por Deus e foi identificado como um coração alinhado ao coração de Deus, ao ponto de ser achado e ungido por ele, como ele era alguém que por suas características tornou-se conhecido. E às vezes nós temos a ilusão de que ser cristão pode significar uma experiência intimista apenas. E a gente diz assim: Deus sabe quem eu sou, Deus conhece o meu coração. E às vezes os nossos atos são todos tortuosos, a gente vive deixando marcas e impressões negativas, mas a gente diz assim: mas Deus me conhece. Davi era um homem que Deus conhecia, mas também era um homem que as pessoas conheciam. Davi era um homem cujos atributos foram elogiados por Deus, mas também foi um homem que o moço, servo de Saul, dizia: eu conheço um moço, um filho de Jessé. E Jessé tinha alguns filhos, muitos. A gente conhece a história que todos eles passaram pelo profeta para ser ungido como rei. Mas ele diz: eu conheço um filho de Jessé, especificamente um menino ruivo, e ele sabe tocar, ele é forte, ele é valente, ele é homem de guerra, ele tem postura e autoridade, intrepidez nas suas palavras, ele é de boa aparência, e o Senhor é com ele. Deus dá testemunho de Davi, mas as pessoas também dão. E nós? Pelo que nos tornamos conhecidos? O que de nós impacta as pessoas? O que de nós fica impressionado nelas? O que elas diriam de nós ao nos apresentar, ou o que elas diriam no nosso velório, se tivessem de ser sinceras? O que poderia ser escrito no nosso epitáfio e na lápide da nossa sepultura, se nós pedíssemos às pessoas para nos descreverem? O que a comunidade do bairro do Pichincha diria a respeito da igreja presbiteriana do Pichincha, se tivesse que descrevê-la? Se tivesse que falar dos crentes que frequentam este lugar? O que o teu vizinho diria de você se eu, tomando um café com ele, perguntasse: e o fulano? O que a sua família diria? Deus achou Davi e disse: é um homem segundo o meu coração, e a minha vontade vai fluir a respeito dele, vai fluir a partir dele, e vai abençoar as pessoas. Então vamos lá, eu quero destacar 3 coisas a respeito de Davi, que revelam por que ele era um homem segundo o coração de Deus. O que isso significa? Número 1, irmãos, veja, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque tendo todas as possibilidades, tendo tudo para ser soberbo, manteve o seu coração sempre humilde. Tendo tudo para ser soberbo, manteve-se. Agora baixa um pouquinho, está dando a microfonia. Manteve tudo, manteve o coração humilde, mesmo tendo tudo para ser soberbo. Nós acabamos de ler, ele era de boa aparência, um ruivo, sabe, que se destacava, que chamava atenção. Não era
alto, forte, musculoso, mas era alguém de uma estatura agradável, de uma visão agradável. E é assim que ele é descrito, quando é escrito que ele é de boa aparência. Outros textos dizem que ele era um moço ruivo. Quem já viu o Davi do Michelangelo esculpido com a pedra na mão? É uma estátua perfeita, e claro que vem da imaginação. E eu não imagino que Davi seja menos belo do que a estátua, do que a escultura de Michelangelo a respeito dele. Davi era um homem carismático. Ele era capaz de mobilizar as pessoas ao seu redor, de movê-las, de motivá-las. Davi era um homem que provocava fascínio nas mulheres. Logo que ele surge na experiência do povo e sai para as primeiras batalhas, entre tantos generais, tantos soldados, tantos guerreiros, era só um moço que passou a acompanhar Saul, porque começou a tocar para Saul e trazer paz ao coração do rei que vivia perturbado. E a partir disso, Saul passou a levá-lo nas suas campanhas militares ao lado dele, e ele passou cada dia mais a se destacar como um homem importante. Havia matado Golias e passou então a ser tratado como um moço valente, capaz de motivar, de liderar e de conduzir os exércitos do rei. Então ele começa a voltar das batalhas e as mulheres se reunirem na rua para cantar canções para Davi. Um poeta incomparável, irmãos. Nenhuma obra da literatura universal pode se equivaler aos Salmos de Davi. Nada escrito ao longo de toda a história da humanidade é tão profundo, tão belo, tão rico em poesia, em poder, em força, na capacidade de nos prender ali. Se você pegar um apaixonado por Shakespeare, ele não terá lido mais vezes as obras de Shakespeare do que as pessoas leem repetidas vezes os Salmos. E se encantam com ele, e são abençoados por eles. Quantas vezes você ouviu: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Refrigera minha alma. E por aí você for ouvindo, quantas vezes você ler e ouvir este salmo, ele vai emocionar, e ele vai motivar, e ele vai abençoar, consolar e trazer esperança ao teu coração. Não importa o quanto você já leu e já ouviu. Um músico habilidoso, bravura incomum, inteligência estratégica. Ele recebe um grupo de homens marginalizados, que não eram ninguém, devedores, excluídos. Quando ele vai se refugiar e se esconder, fugindo de Saul na caverna de Adulão, esta gente toda vai e se junta com ele, e ele transforma esse grupo de gente inútil na maior e mais competente, habilidosa e eficaz força militar de todo aquele tempo e daquela região. Nenhum exército em toda a Palestina, nenhum exército se equivaleu aos valentes de Davi. Gerados a partir de um grupo de homens que não eram ninguém. Uma fé poderosa, uma ousadia incomparável. Este homem podia se levantar como sendo o mais soberbo, o mais vaidoso, o mais prepotente dos homens. Pouquinho de nada que teve de brilho, de glória, de beleza, de riqueza, Salomão, seu filho, se corrompeu. De nada. Roboão, seu neto, que assumiu o trono depois de Salomão e acabou causando a divisão do reino de Judá e de Israel, por soberba pura, e não conquistou 1/10 do que Davi conquistou na sua vida. Cheio de vaidade, soberba, arrogância. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque
permaneceu humilde. E sabe onde você vê os traços da humildade de Davi? Quando o profeta chega diante dele para exortá-lo e repreendê-lo, jamais o coração dele deixou de se quebrantar. Quantos reis na história da Bíblia você vai encontrar afrontando os profetas? Quantos deles mandaram prender os profetas que falavam contra eles e lançá-los no cárcere? Quantos deles se fecharam? Quantos deles afastaram do palácio os profetas que os criticavam para se juntar com aqueles que o bajulavam? Eu estou falando do tempo de Davi, não é o Brasil de hoje. Para você não confundir. Mas Davi, do alto de toda a sua glória, quando o profeta chegava diante dele, e os profetas diziam: você pecou, ele caía de joelhos, quebrantado, porque era um homem cujo coração era capaz de se humilhar, e não importava se ele estava diante da corte, se ele estava diante de todo mundo, das suas esposas, se ele estava diante dos sacerdotes, não importa. Quando a palavra de Deus tocava o seu coração, Davi se quebrantava e revelava todo o seu espírito, toda a sua alma, todas as suas vulnerabilidades. Ninguém desnudou a alma nas sagradas escrituras como Davi. Ninguém falou de suas fraquezas, de seus pecados, dos seus medos, das suas vulnerabilidades como ele. Ninguém expôs as suas vísceras de forma tão clara como um rei, e ele tinha tudo para guardar e preservar certa privacidade, tentar manter certa aparência, porque tinha que manter a autoridade. Quantos de nós, quantos líderes, quantos pastores, quantas vezes tentamos parecer que não somos o que somos, para que as pessoas não se decepcionem, não se frustrem, não se constranjam com algum erro, alguma falha nossa? Quantos vivem de máscaras e de aparências? Talvez eu, talvez você, vivemos tentando parecer que somos melhores, temos vergonha de revelar quem verdadeiramente somos, porque temos que manter a nossa nobre aparência, diante dos nossos filhos, a nossa autoridade, diante da esposa, diante dos amigos. Somos soberbos, mas Davi era um rei que tinha toda a honra, toda a glória, todo o prestígio, todas as condições de se exaltar, de preservar-se, de não se expor, mas ele se expôs. E sabe por que se expôs? Porque o seu coração sempre foi humilde, e por isso era um homem segundo o coração de Deus. Nunca tratou os seus erros com dissimulação, nunca tentou abafar. Claro que, como nós, especialmente no caso quando adulterou com Betseba e tentou encobrir o seu adultério, mas isso só durou o tempo da palavra de Deus chegar ao seu coração. Isso só durou o tempo do Espírito Santo de Deus constrangê-lo. Porque quando a palavra de Deus chegou a ele, denunciando o seu pecado, ele caiu de joelhos e disse: pequei contra ti, Senhor, eu nasci em iniquidade, eu fui gerado em pecado. Davi demonstrava sua fé como ninguém. E não importava se ele estava diante dos empregados do palácio, como diz o texto, quando seu filho estava doente, os empregados passavam para lá e para cá e viram ele vestido de saco, deitado com a cara no chão, em jejum e oração durante uma semana, na porta de casa, e eles tinham que desviar dele, porque ali ele ficou em lágrimas, em choro, em humilhação, quebrantado. Ninguém deixou de ver o quanto aquele homem temia, cria e amava o seu Deus. E a gente talvez é capaz de ir para o trabalho e querer fingir que a gente é tudo menos cristão. E a gente tenta fazer a nossa fé parecer uma fé um pouco mais light, sabe? A gente tenta não parecer devoto, fanático. A gente tenta não parecer tão apaixonado assim pela fé. E a gente se mistura de tal jeito
E Davi nunca teve vergonha de que todos vissem que todo o seu coração estava em Deus. Mesmo que isso significasse se vestir de saco, botar a cara no chão, que era um jeito que eles oravam naquele tempo, viu? Abriam os braços, deitavam assim no chão, com a cara no pó, com a boca no pó, e ali oravam. E Davi, durante uma semana, orava humilhado. E os empregados ficaram assistindo aquilo. E é por isso que alguém lá longe um dia pôde dizer: eu conheço um moço que Deus está com ele, porque o testemunho de vida dele ecoava, mesmo quando neste tempo, quando aquele moço de Saul faz essa declaração sobre Davi, ele era um mero pastor de ovelhas que vivia no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Ele não era alguém, não era uma figura pública, não era uma figura que estava em evidência ao ponto de dizer: não, aquele moço, não. A fé dele, ela ecoou quando ele era um pastor de ovelhas que vivia no meio do cheiro daqueles animais do campo. E de lá, do meio das ovelhas, havia um testemunho que ecoava longe: ali há um homem de Deus. Quem somos nós? Qual o testemunho da nossa vida? Qual o impacto que ela causa? Qual a honra e a glória que ela traz ao nome do Senhor? Como nos tornamos conhecidos? Talvez por muitos adjetivos, habilidades, qualidades, talvez haja referência da sua formação, de tudo que você é, de tudo que você aprendeu, da sua inteligência, da sua perspicácia. Mas será que as pessoas podem, no final da descrição das tuas habilidades e competências, dizer: e o Senhor é com ele? É homem de Deus, é mulher de Deus. A graça que emana dele, há um perfume santo que flui da sua vida, porque é isso que faz Davi ser um homem segundo o coração de Deus. Então a primeira coisa, irmão, se eu e você quisermos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, nós temos que ter este coração humilde. Por quê? Porque Deus resiste aos soberbos. Deus resiste aos soberbos. Tiago capítulo 4 diz: infiéis, versículo 4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele faz habitar em nós. Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz, lê comigo: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sabe o que significa dizer que Deus resiste aos soberbos? Que Deus se coloca em oposição à soberba. E sabe o que significa Deus se colocar em oposição à nossa soberba? Significa que Ele vai retirar de nós as consolações do Seu Espírito Santo. E quando Deus retira as consolações do Espírito Santo, nós ficamos mercê dos nossos instintos. Ficamos mercê da nossa animalidade, ficamos a sós com a nossa razão. Porque não pense que Deus resistir ao soberbo significa Ele castigar, Ele trazer algum mal, alguma dor, não, significa apenas que Ele diz assim: eu não vou me revelar com graça a esta vida. Você está por sua conta. É assim que Deus resiste. Quando você ouve a Bíblia dizer: Deus
endureceu o coração de Faraó. Coisas desse tipo. O que significa, irmãos, é que Deus se colocou como oposição. E ao se opor, Deus disse assim: eu retiro as consolações do meu Espírito Santo. Por quê? O texto de Tiago diz: porque o Espírito de Deus, ele tem o Espírito de Deus tem ciúmes. E se não houver no nosso coração uma disposição de que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor e para a glória de Deus, o Espírito de Deus tem ciúme. Ciúme de como nós privilegiamos as coisas do mundo. Ciúme de como nós abraçamos mais os prazeres da vida. Ciúme de como nós estamos apegados à materialidade. Ciúme de como nós somos apaixonados por nós mesmos, mais do que somos apaixonados por Cristo. E quando o Espírito tem ciúmes, a Bíblia, o texto de Tiago chama isso de soberba, que é o oposto da humildade. E Deus passa a resistir ao soberbo, e Deus tira. Por isso que tem muita gente crente, que de certo modo, tem vivido sem conseguir ouvir mais a direção do Espírito Santo. O seu coração está endurecido, o seu coração está fechado para a obra do Espírito. E não ouve o Senhor. Por que o coração endurece? Porque Deus retirou as suas consolações. E quando Deus retira de nós as consolações do Espírito Santo, nós ficamos mercê apenas de nós mesmos. Isso aconteceu um dia com Davi, acredite. Acredite. Depois de toda a sua vida, o texto de Crônicas, 1 Crônicas capítulo 21, versículo 1, e este mesmo relato está no texto de 2 Samuel, no capítulo 24, ambos os capítulos dizem, e os versos anteriores falam que Davi havia acabado de vencer os seus últimos adversários. Ele havia acabado de derrotar os últimos inimigos. Ele havia acabado de derrotar os últimos gigantes da terra, que eu não tenho nem tempo de entrar no mérito de dizer que eles eram remanescentes de um grupo de seres que habitou a terra no tempo do dilúvio. Mas eu não tenho tempo aqui de explicar essa história com mais detalhes. Estes últimos gigantes da terra foram mortos por Davi, pelo exército de Davi, pelos valentes de Davi. Finalmente havia paz. Finalmente, a Bíblia diz que todos os inimigos de Davi haviam sido silenciados. E agora ele ia desfrutar da paz. Nesse momento o coração de Davi se ensoberbece. O texto de Crônicas e o texto de Samuel dizem, traduções e vertentes diferentes. O texto de Crônicas diz, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo. Lá em Samuel diz assim, então Deus tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou Davi a levantar o censo. O que isso significa, irmãos, quando o coração de Davi talvez a gente não imagine o que significa levantar o censo. Pastor, qual o problema de levantar o censo? A gente tem o IBGE aí, né? Esse ano mesmo a gente teve aquela discussão toda, vai ter censo, não vai ter censo, tem que ter censo, porque o censo é importante para medir o extrato geográfico da nossa sociedade, as desigualdades, como é que está representada a nossa população, tem que ter censo. O problema é que o censo hoje significa algo muito diferente do que significava no tempo de Davi. O censo no tempo de Davi significava duas coisas: poder contar o poder que o rei tem, baseado na quantidade de homens capazes de pegar a espada, e poder contar, e saber, e mapear, o quanto de poder financeiro o rei tem, baseado no mapeamento de todos os tributos que são possíveis de ser recolhidos. De modo que contar o povo, fazer o censo, significava uma ostentação de poder. Tanto que quando Joabe, ele retorna de fazer o censo. E olha que Joabe, se você ler o texto em casa, os capítulos de Crônicas e Samuel,
Joabe chega a dizer: Davi, para que isso? Nós chegamos até aqui, o Senhor te abençoando. Nunca perdemos uma batalha. Por que agora você quer contar para saber quantos homens, quantos valentes, quantos guerreiros? Lembra quando você começou, era você e aqueles homens, 400 homens desempregados, marginalizados, e você transformou aquela gente na maior força militar da terra, em termos de eficácia e habilidade, claro, não em quantidade, mas em termos de performance. Agora você quer medir forças, quer mostrar que é poderoso, e quando esta soberba se abateu no coração de Davi, irmãos, derramou-se sobre Davi a maior tragédia que aconteceu no meio do seu povo. Mais de 70 mil homens morreram quando o anjo do Senhor passou em castigo, segundo a ira de Deus, respondendo ao pecado de Davi, à vaidade de Davi, à dureza do coração de Davi, soberba. Nem o seu adultério com Betseba e o assassinato de Urias, marido dela, trouxe tamanha consequência ao reino como a vaidade. É possível que a sua soberba possa causar mais destruição ao redor de você do que qualquer outro pecado moral que você possa cometer. O que não te justifica nem cria um álibi para outros pecados na sua vida. Mas nada tem um poder mais ecológico de destruir do que um coração fechado em soberba e que não consegue mais ouvir a voz do Espírito Santo, porque Deus retirou dele as suas consolações. Quando você ouve aqui dois textos, um dizendo Satanás incitou Davi e o outro dizendo Deus incitou Davi, na verdade ambos significam a mesma coisa, porque quando Deus retira as consolações do seu espírito, um agir e um mover contrário ao Espírito de Deus passa a operar no homem, e isso é chamado no Antigo Testamento e em outros textos da Bíblia, pode ser chamado de Satanás, talvez não falando da instância de Satanás como ser, como criatura e como instância, mas como um espírito contrário à vontade de Deus, que passa a dominar a vontade e o discernimento do homem. E aí o profeta Gade chega diante de Davi, põe o dedo na cara do rei e denuncia o seu pecado. Sabe qual é a atitude de Davi, irmãos? Mais uma vez, 2 Samuel 24:14, ele diz assim: eu estou em grande angústia. Eu estou em grande angústia, porém nós caiamos na mão do Senhor. Sabe por quê? Porque Gade apresentou 3 possibilidades de consequência para o pecado de Davi. Ele disse assim: olha, você pode escolher 3 coisas. Em uma delas, durante 3 anos, vai haver fome, miséria e dificuldade na terra. Na segunda opção, durante 3 semanas direto, todos os teus adversários virarão carga contra ti, e eu não vou conter, diz o Senhor. E Davi sabia que ele era um homem que por força do seu lugar de rei fez muitos inimigos. E a terceira coisa é que você caia na minha mão e a peste vai passar na terra durante 3 dias. Davi diz: eu estou em grande angústia, mas tem uma decisão no meu coração. Eu quero cair na mão de Deus, porque Ele é rico em misericórdia. É este homem que tem um coração segundo o coração de Deus. Um homem que peca, mas que ouve a voz do profeta. E que quando ouve a voz do profeta, ele não fecha o seu coração. Ele se quebranta. E ele deixa que Deus possa
moer a sua vida se necessário. E quando as pessoas começam a morrer por conta da peste, e a Bíblia diz que é o anjo de Deus que está passando, Davi ora ao Senhor e diz: Senhor, traz essas consequências todas sobre mim, sobre a minha vida, e não sobre o meu povo. Fere a minha casa, fere a minha descendência. Olha o coração deste homem. Fere toda a genealogia de Jessé, mas não fere o meu povo. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Seja humilde, porque Deus dá graça aos humildes, mas Deus retira as suas consolações, a voz do Espírito, a sensibilidade do Espírito, aquilo que faz com que o seu coração sintonize com a vontade de Deus. Esta sintonia se interrompe quando há um coração soberbo que está fechado e apaixonado por si mesmo. Segunda coisa, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele temia profundamente o Senhor. Ele temeu o Senhor profundamente. 1 Samuel 24, e disse aos seus homens: o Senhor me guarde, que eu faça tal coisa. Sabe qual é a tal coisa? Saul estava diante dele, Saul estava perseguindo ele e ameaçou ele de morte, e estava com um exército atrás de Davi para matá-lo, porque Saul acreditava que Davi queria usurpar o trono, e Deus entregou Saul nas mãos de Davi, por 2 vezes, e a resposta de Davi aos seus soldados que o ladeavam, que diziam assim: mata logo ele está te perseguindo, você é o rei ungido. E olha que Davi já havia sido ungido rei por Samuel, ele já era o rei por vontade de Deus, e ainda não havia assumido o trono, porque Saul estava lá. E agora esse homem está louco, este homem Saul, está louco e deseja matar Davi, de modo que Davi poderia se imbuir destas prerrogativas e dizer: olha, Deus me deu a Saul, colocou ele aqui na minha frente, olha, pegar a espada, a lança de Saul e acabou a história. Se apresentar ao povo, chamar o profeta Samuel, e o profeta vai dizer: esse é o novo rei que o Senhor ungiu. Mas a resposta de Davi é essa que está no texto aqui. Bota aí, 1 Samuel 24, versículo 6. O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Sabe por quê? Qual era a convicção que Davi tinha? Que a vontade de Deus para a vida dele seria manifesta por obra de Deus, que não seria ele com as suas próprias mãos que ia ter o sangue de Saul sobre si, sob qualquer justificativa. Se Deus ungiu Saul, Deus tira Saul. Se Deus me ungiu, Ele me coloca lá. Será obra de Deus. Aquilo que Deus tem para você é algo que você precisa confiar e temer ao Senhor de tal modo que você creia que Ele fará. E nós nos perdemos exatamente quando nós queremos resolver os problemas e nós vamos à frente de Deus, e a gente quer ajudar Deus, e a gente cria os nossos planos e as nossas estratégias, e depois chama Deus para ungir, e depois chama Deus para aprovar, e depois chama Deus para legitimar, quando o passo anterior e primeiro de tudo seria nos colocar diante do Senhor e dizer: Senhor, a obra é tua, o plano é teu, o reino é teu, a glória é tua, faz como tu queres, e Deus fará. No tempo certo, Saul morreu, e Davi foi levado ao rei, e
ungido rei e erguido rei em Hebrom. Por quê? Porque o Senhor tem o seu próprio modo e o seu próprio tempo. Mas quando nós somos insensíveis ao Espírito, a gente caminha à revelia da vontade de Deus. Tema ao Senhor, tenha temor do Senhor, sabe que Ele age na história, saiba que Ele age na sua vida, confia. E quando foi que você perdeu a confiança de que o Senhor proverá? Uma outra característica desse temor de Deus é que toda vez que Davi se viu insultado, injustiçado, caluniado, afrontado, perseguido, ele submeteu-se ao Senhor. O Salmo 4, irmãos, é uma obra maravilhosa. É um desses momentos onde ele não tem saída, não tem para onde ir. Parece que o mundo está desabando sobre ele. O que a gente faz quando a gente está vivendo assim, hein? Recentemente eu passei por uma situação profissional, que até dividi com a igreja, e eu me imbuí de uma série de ações que eu julgava serem legítimas que eu pudesse tomar, até que o Espírito veio acalmando e aquietando o meu coração, acalentando a minha alma, e fazendo lembrar que é Deus que cuida de mim. Comecei a ligar para um monte de gente, pedindo apoio, pedindo ajuda, pedindo que se posicionassem de alguma forma, diante do que tudo que estava acontecendo. Tolice, irmãos. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós. E depois de mais de um mês, descansando no Senhor, esperando em Deus, deixando Ele dar curso à minha vida, uma mensagem entra, plim. Tinha um link. Era uma pessoa que soube da história lá atrás e me mandou esta mensagem dizendo: se inscreve aí, talvez seja uma porta de Deus para você. E eu olhei e eu falei: nossa, eu nem procurei, eu parei, eu sosseguei, eu descansei, e Deus continuou movendo-se para cuidar de mim. Confia em Deus, tema o Senhor, deixa Ele na frente, aquieta os teus planos, aquieta a tua ambição, o teu desejo, aquieta a sede da tua alma, deixa Deus ir na frente da tua vida, em nome de Jesus. E olha o Salmo 4, irmãos, que coisa maravilhosa. Responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Os homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amareis a vaidade, buscareis a mentira? Ele estava sendo caluniado. Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. Não creia nisso. Deus distingue para si o piedoso. Ele conhece a índole do teu coração. Mas se você resolver investir-se das mesmas armas com a qual o mal está tentando atingir a sua vida, você só se igualará a eles. E o salmista Davi está dizendo assim: Senhor, o Senhor distingue o piedoso, o Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Irai-vos e não pequeis. Ele dá conselho aqui, ele está sendo caluniado e está dando conselho. Irai-vos e não pequeis, consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Aleluia. Enquanto eu estava perdendo o sono pela minha angústia, eu não vi solução. E quando eu descansei no Senhor e dormi o sono do justo, e
Crie que Deus distingue para si o piedoso, que Deus conhece o meu coração e Ele é a minha justiça. O Senhor agiu por mim e cuidou de mim. Creia no Senhor. Creia no Senhor. A última coisa, vou correr por cada hora. Davi caiu muitas vezes. Davi caiu muitas vezes. Nós somos falhos e pecadores. Ter um coração segundo o coração de Deus não significa que isso nos impedirá de ferrar, de falhar. Davi foi um homem do seu tempo. E ele cometeu falhas como pai, como marido, como rei. E ele caiu algumas vezes, mas todas as vezes que ele caiu, aleluia, ele caiu de joelhos. Todas as vezes que ele caiu, é isso que diferencia Davi, como um homem que adulterou, que assassinou, como um homem que, dado momento, teve soberba no seu coração, como um homem que não soube lidar com a crise relacional dos seus filhos. Como este homem é apresentado no livro de Atos dos Apóstolos com um testemunho de Deus dizendo: eu achei Davi um homem segundo o meu coração, capaz de cumprir toda a minha vontade. Parece que não tem sentido. Sabe por quê, irmãos? Porque não tem a ver com perfeição, tem a ver com a capacidade de arrepender-se, de levantar, de se renovar e seguir em frente. Não tem a ver com acertar sempre, mas tem a ver com a capacidade de reconhecer e aprender com os erros. Não tem a ver com ser infalível, mas tem a ver com a possibilidade de permitir que a graça de Deus possa corrigir os desvios dos nossos pensamentos e dos nossos corações, tanto quanto dos nossos atos. Não tem a ver com você ser alguém que vai sempre acertar, mas tem a ver com alguém que vai sempre poder encontrar o perdão, a graça de Deus, que vai ajudar você a não carregar fardos de culpa ao longo da sua vida. É isso que significa ter um coração segundo o coração de Deus. Ele jamais viveu em paz com o pecado, ainda que tenha sido pecador. E o crente que vive em paz com o pecado, que já não se constrange, que já não se vê afetado pelo pecado, que já não se envergonha, não tente atribuir esta relativa paz que você tem em pecar com a graça de Deus, porque não é a graça de Deus. A graça de Deus nos reveste de uma inconformidade com o pecado. Salmo 51, versículo 2, o salmista diz: lava-me, Senhor, completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Olha o que ele diz: lava-me, Senhor, eu pequei contra ti. Esta oração do Salmo 51 ele faz quando ele adulterou com Betseba. Eu repito, toda vez que caiu, caiu de joelhos, porque não desprezou nenhuma exortação do profeta de Deus. Quando Natã o repreendeu por ele ter pecado com Betseba, ele disse: pequei contra o Senhor. E Natã disse: e o Senhor te perdoou do teu pecado. Quando Gade o repreendeu por ter levantado o censo, ele diz: pequei contra ti, Senhor. Ele viveu, irmãos, no Antigo Testamento, a experiência da graça como ninguém. Esse talvez seja o maior traço de Davi. Quando eu olho Davi, e eu encontro que no Velho Testamento houve um homem que falou da graça de Deus, como se Jesus já tivesse morrido na cruz. Davi não viveu sob a lei, Davi viveu sob a graça, e isso
é algo maravilhoso. Como um homem do tempo de Davi era capaz de dizer a respeito da graça de Deus. Salmo 32, Salmo 38, o Salmo 51 que eu acabei de citar, todos textos onde a graça de Deus emana, flui da boca de Davi. O Salmo 32 ele diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada e cujo pecado é encoberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Veja, que compreensão profunda. E se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 4, versículo 6, é esse o texto que o apóstolo Paulo pega para fundamentar a teologia da graça de Deus. Ele cita Davi. E se a gente acha que a teologia da graça é uma teologia paulina de Romanos capítulo 3, 4, 5, equívoco, é uma teologia de Davi. Foi Davi que entendeu que Deus não quer sacrifícios. No Salmo 51, depois de ter pecado contra Betseba, ele diz assim: Senhor, se tu aceitasses sacrifícios como barganha por pecado, eu os te daria. Mas eu sei que você não quer sacrifício, o Senhor quer um coração contrito e quebrantado. O Senhor quer arrependimento de verdade. Está aqui o meu coração arrependido. E depois de arrependido e perdoado, aí sim eu vou oferecer sacrifícios de justiça. Eu vou queimar o cordeiro no holocausto, porque aí o Senhor receberá o meu sacrifício como louvor e não como barganha. Irmãos, quem pode compreender isso no tempo de Davi, onde tudo era sacrifício, onde tudo era um boi morto, um cabrito morto, um novilho morto, um casal de pombas mortas, para Deus perdoar, para Deus ter misericórdia. E Davi entendeu que Deus nunca quis esses sacrifícios. Os sacrifícios não foram abolidos por Jesus, não. Eles nunca estiveram no plano de Deus, e Davi soube disso. E ele diz: o Senhor não quer sacrifícios, só que é o meu arrependimento. Está aqui o meu coração arrependido. Está aqui o meu coração quebrantado. Eu recomendo você chegar em casa hoje e ler o Salmo 51. E ele vai abençoar a sua vida. Eu termino lembrando você, irmãos, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, uma mulher segundo o coração de Deus, primeiro, seja humilde e não soberbo. Quebrante-se. Abandone seus orgulhos. Deus resiste aos soberbos. Você não vai ouvir mais a voz de Deus. Você não vai entender a mensagem. O sermão que antes te emocionava, agora ele te irrita, te incomoda. Não faz mais sentido para você, porque talvez Deus esteja resistindo a você. Quebrante-se. Seja humilde. Segunda coisa, viva sob o temor do Senhor. Não tome a frente de Deus. Confie que Ele é poderoso e que Ele está cuidando da sua vida. Não execute seus próprios intentos e honre a Deus nos seus relacionamentos. Terceiro, quando você cair, e você vai cair, aquele que está de pé, cuide para que não caia, diz a Bíblia. Primeira epístola de João, de filhinhos, faça de tudo para não pecar, mas se pecares, tens um advogado diante do Pai. Caia de joelhos, confie no perdão, na graça, no amor de Deus. Saiba que Deus não aceita barganhas. Deus não aceita esses joguinhos religiosos que a gente faz. Não adianta vir para o culto, levantar a mão, frequentar a igreja. Deus quer que você se arrependa. Deus quer que você se converta. Deus quer que você esteja disposto à mudança. E aí você vai ser capaz de cumprir a vontade de Deus na sua vida. Feche seus olhos. Senhor, nós te pedimos, Pai, nós te clamamos e nós esperamos em Ti, que o Teu Espírito Santo, que tem ciúmes de nós, nos ache,
E acomode o nosso coração tão perto do Teu, ó Pai, que o nosso coração possa bater como pulsa o Teu coração. Que traga nosso coração tão perto do Teu, que a Tua vontade, ela se sobreponha aos nossos desejos. Que o Senhor traga o nosso coração para tão perto do Teu, ó Pai. Que nós possamos ouvir a Tua voz e distingui-la com absoluta clareza, sem ter nenhuma dúvida de que é o Senhor que fala conosco. Que o nosso coração esteja humilde, quebrantado, que o nosso coração esteja em temor, e que o nosso coração esteja em graça diante de Ti. Nós seremos segundo o Teu coração, e nós cumpriremos a Tua vontade. Amém. Amém.